página de vocês a gravação consolidada. Tá, já apareceu gravando. E vocês fizeram essa antropologia rural comigo, ministrando a disciplina? Sim, professor. Tá, então podemos abrir mão disso da apresentação, né? Que, em geral, eu levo bastante tempo nesse aspecto de situar um pouco de percurso, de trajetória, né, para dizer como foi me aproximando dessa área, dessas atividades, dessas turmas e por aí vai. Então, podemos dispensar essa parte, e aí eu já entro no diálogo com vocês acerca de como estou pensando de conduzir as atividades, com que material vamos trabalhar, porque como são duas disciplinas muito próximas, tem vezes que, dependendo da ementa e de qual é o perfil da turma, significa se é das ciências sociais, é uma disciplina que é ofertada na área das ciências sociais, mas também é ofertada para agronomia, é ofertada para geografia, é ofertada para engenharia florestal. Mudam alguns textos, mudam alguns documentários, para que, de fato, o conjunto da atividade tenha uma proximidade maior de oferecer algum subsídio de interpretação da realidade para a turma com a qual se está trabalhando, né? E aí, no momento que eu for conversar com vocês acerca do conjunto do material, eu já vou solicitar uma cortesia de vocês. Se tiver um outro texto, um outro documentário com o qual vocês já trabalharam em antropologia rural, vocês me informem, porque logo de início não tem muitos problemas, não tem muitos atropelos de buscar um outro para substituir aquele que tenha alguns elementos também presentes na ementa, no conteúdo programático, na proposta de bibliografia, e se consegue fazer isso. Se, de repente, o texto já chegasse até vocês e fosse um que vocês já tivessem trabalhado, seria mais difícil de, na hora, rearranjar um pouco essas atividades. Então, a proposta era ter iniciado ontem. Então, como deu esse atropelo de problema de comunicação, não consegui enviar o link, estava fora do ar, o Zap, o Face, não sei mais o quê, então iniciamos hoje. E a proposta é mais ou menos a seguinte: é fazer hoje uma apresentação do conjunto do material, uma conversa, assim, explicitando qual é o conteúdo e o porquê de estar sendo utilizado esse material, pactuar com vocês acerca da proposta de avaliação, que não fica batido o martelo, sacramentado, mas fica sinalizado, encaminhado. E se houver algum contratempo, podemos, enquanto turma, voltar a conversar sobre a proposta sem nenhum problema, mas não havendo nenhum contratempo ou solicitação da maioria, permanece o que foi acordado, deliberado, negociado, né? Sinalizar também essa ideia de fazer aula sincronizada. Então, uma aula nós conversamos por aqui, que será a aula de hoje de apresentação, aí a próxima aula contabilizada
como carga horária é amanhã, e é uma aula para leitura de textos. A seguinte é uma aula semipresencial, estou chamando isso de forma grosseira, de semipresencial, que é para a discussão do texto lido. Aí eu já encaminho o próximo texto, e a aula seguinte é para a leitura de texto ou para a leitura do documentário, e chamo de leitura do documentário porque, de fato, é uma leitura, assim como é o olhar cuidadoso acerca das fotografias, da paisagem, também é uma leitura da paisagem, uma leitura das fotografias. Por exemplo, quem tem interesse em perceber a mudança das relações matrimoniais, não necessariamente das relações matrimoniais, mas do momento de assumir o compromisso matrimonial, esse casamento, essa união, da metade do século passado, olhando as fotografias, aquelas fotografias em que o casal ficava assim, o pai e a mãe da noiva do lado da noiva, o pai e a mãe do noivo do lado da noiva, todos separados, os filhos, os netos, bisneto, tataraneto, reganha-neto, escancha-neto e por aí vai. E os convidados mais nas laterais ainda. E as fotografias atuais, para ver como é o desenho atual, né? Como se organiza a festividade, como se organiza o evento, como se organizam os convidados, quem era envolvido no cerimonial meio século atrás, quem é envolvido na atualidade, e por aí vai. Então, é possível fazer uma leitura a partir das fotografias. Então, chamo de leitura também os documentários. E eu não vou fazer a leitura em substituição à de vocês, mas vou sinalizar alguns elementos acerca dos quais eu gostaria que a atenção fosse redobrada no momento de assistir o audiovisual, né, de assistir o documentário, ou de fazer isso que eu chamo de leitura do documentário. Então, a ideia é fazer nesse percurso uma aula, sim, onde dessa primeira eu apresento o conjunto do material, negociamos as regras do jogo social, da nossa relação, do início até o final da disciplina, e já encaminho o primeiro texto, que é para a leitura amanhã, na aula de amanhã. Então, amanhã não tem o nosso encontro aqui, porque a atividade da aula de amanhã é a leitura do texto. Se alguém tem tempo de ler à noite, de manhã cedo, de madrugada, ao meio-dia, à tarde, à tardinha, do dia de amanhã, ou mesmo amanhã é quarta, né? Ou mesmo na quinta-feira pela manhã, ao meio-dia, não tem problema. O interessante é que, no retorno para a nossa próxima aula, que vai ser dia sim, dia não, já voltamos com o texto lido. Para não correr o risco de apresentar o texto e essa apresentação não ir sendo encharcada, molhada, ativada por elementos da leitura de vocês, sincronizada, conectada e por aí vai, podemos usar a palavra que melhor sintetizar isso. Então, a ideia é de chegarmos para o debate acerca do texto, para a conversa formal acerca do texto, já com o texto lido, ou chegarmos para a conversa acerca do documentário, já com o documentário assistido. E aí, já também incluo esse item e vamos assim durante as nossas nove aulas. Então, é mais ou menos, quer dizer, a de hoje para apresentar o conteúdo e depois uma para leitura, assistir documentário e uma para debater. Então, não teremos muitos textos ou muitos documentários. Já que iremos sintonizando esse percurso.
E quando voltarem às aulas presenciais, que já tem circular, normativas já sendo divulgadas, a previsão para algumas turmas é 4 de janeiro, para outras é início de março, dependendo se vão iniciar no período 2020.1 ou 2020.2, período letivo, 2020, perdão, 2022.1, janeiro e fevereiro, ou vai entrar de março a junho, ou depois julho e agosto, ou setembro a dezembro. Então, se a turma achar necessário e tivermos tempo disponível, podemos conversar com a coordenação, sem nenhum problema, para repor, no mínimo, 2 aulas presenciais para discutir, aprofundar melhor alguns aspectos da nossa atividade. Se nós nos dermos por satisfeito no último dia de aula, quando conversarmos um pouco sobre o conjunto das atividades, aí não há necessidade e, de repente, num evento, numa reunião, em alguma outra atividade, podemos retomar alguns aspectos, mas sem a necessidade de marcar parte de carga horária. Menina, tem um telefone aqui que está dose. Toda hora eles ligam, eles descobriram que eu tenho consignado no banco e é um monte de banco tabajara querendo comprar. Desses que funcionam na mercearia da esquina como correspondente bancário. Então, vamos lá. Para não, já que são poucas aulas, é uma disciplina de 45 horas aula, então contabiliza mais ou menos 5 horas aula em cada encontro ou em cada atividade encaminhada. Para não sacrificar uma dessas aulas como avaliação, e para maximizar o tempo de vocês da leitura ou de assistir o documentário, qual é a minha proposta? E aí, proposta mesmo, não é uma coisa definida. Vocês podem, desculpe, não estando seguras, perdão, porque são só alunas até agora, na próxima aula semipresencial, batemos o martelo e definimos a forma de avaliação. Mas eu estou sinalizando, como proposta, que de cada texto lido por vocês e de cada documentário assistido, vocês preparem um resumo das ideias centrais do autor, comentando essas ideias centrais. Quer dizer, pode trazer um pedacinho de uma citação do texto, sem problema, para, a partir dele, elaborar a interpretação de vocês, a percepção de vocês, o comentário de vocês, tranquilo, mas, de preferência, elaborar um resumo da interpretação que vocês fizeram. De 8, 10 linhas digitadas, para cada um dos textos, colocando um cabeçalho simples, e mandando, e aí uma solicitação minha, mandando eles todos no final da nossa atividade, num único bloquinho, num único texto, num único arquivo, para eu não ir recebendo um hoje, um lá depois, e me perdendo um pouco, se já li, se não li, se li o da Josi, ou foi o da Irislene, que eu li, por aí vai. Depois, no último dia de aula, organizamos direitinho, e aí, na sequência que foi encaminhado, que foi discutido, vem a sequência desses resumos. Então, como serão 4 ou 5, no máximo, textos e documentários, não texto, 4 ou 5 textos, mais 4 ou 5 documentários, serão 4 ou 5 ao todo, então serão 4 ou 5 pedaços de resumo que vem com um cabeçalho dizendo qual é o título do resumo. Tá? Por exemplo, acredito que vocês devem ter
assistido, então, na nossa aula de antropologia rural, aquele documentário Bandeiras Verdes, que é uma narrativa da trajetória da família do Domingos Bala, que sai do Maranhão, que se desloca em direção ao Pará, que entra na terra, que é o Acituante, e por aí vai. Vocês assistiram esse documentário? Assistimos, professor, na sua aula. Lembra? Isso. Aí colocaria assim, Bandeiras Verdes como título. Só isso já é suficiente, porque ambos sabemos de que documentário se trata. E aí umas 8, 10 linhas da interpretação de vocês. Né? Como é essa figura do acituante, como são as regras do momento da ocupação, como se faz as transferências de propriedades no interior dessas ocupações, e por aí vai. Parte desses elementos que compõem a narrativa desse documentário. Então, a ideia é um resumo para cada uma dessas atividades. E aí, então, queria trabalhar com vocês alguns elementos logo de início, para refinar um pouco esse nosso domínio acerca das categorias de interpretação com as quais nós trabalhamos. No interior dessas disciplinas, sociologia rural, antropologia rural. Hoje estão renomeando um pouco essas disciplinas, assim como não falamos mais de extensionista, extensão rural, falamos de desenvolvimento agrícola, falamos de agente de desenvolvimento camponês, o agrícola e por aí vai. Estamos trabalhando um pouco essa categoria, tentando refinar um pouco mais, precisar ela um pouco mais, considerando também as modificações da própria realidade nos últimos anos. Porque só é interessante mudar a palavra que se utiliza para nomear algum evento, se o próprio evento já apresenta alguma mudança. Não faz muito sentido mudar a palavra que nomeia o evento se o evento permanece o mesmo. Tá? Então, estamos redefinindo, em grande medida, essa categoria social que é o campesinato. E aí, a minha incumbência na aula de hoje é tentar, assim, trabalhar alguns elementos dessa refinação da categoria. É provável que em sala de aula já tenha colocado no quadro, ou se não foi em sala de aula, foi online, tenha comentado alguma coisa. E aí a ideia é avançar, então, um pouco mais acerca disso. Depois, checar com vocês, comentar o material, os filmes, os documentários, checar com vocês em que medida eles são novidade ou já foram trabalhados na disciplina anterior, porque se tem um outro que já foi trabalhado, é tranquilo, dá tempo de reorganizar aquele e substituir. Se nenhum deles foi, tranquilo também, porque aí já sabemos qual é o material e já mais ou menos comento com vocês como estou pensando em trabalhar dessa perspectiva de sequência. Então, nas últimas 2 décadas, predominantemente nas últimas 2 décadas, tem sendo constituído, ao longo dessas 2 décadas, um espaço de debate, de discussão em eventos, seminários, conferências, fóruns, que é um esforço para fazer uma qualificação da interpretação dos sujeitos acadêmicos, notadamente dos pesquisadores,
acerca dessas distinções entre agricultor familiar, agricultura familiar nesse conjunto, e os agentes econômicos ligados ao agronegócio, à produção de commodities, que, no geral, produz uma monocultura para o comércio ou em grande quantidade, né? No mercado regional, nacional, mas predominantemente em grande quantidade e de um único cereal para a venda no mercado internacional na forma de commodities, que se negociam em bolsa de valores, nem se tem ideia de quem se está comprando, porque se compra por pacote, por ações e por aí vai. Se compra em bolsas de ações, em bolsas e a categoria campesinato. E aí, um primeiro elemento é tentar destrinchar um pouco, então, o que daria ainda para nomear hoje como agricultor familiar? Que indivíduos, que grupo de indivíduos, melhor dizendo, poderiam ser nomeados como agricultor familiar? Que é uma categoria mais usual da agronomia, o agricultor familiar. Não é tanto quanto, né, da sociologia, da antropologia. E, no geral, aí tem alguns elementos que é necessário destrinchar um pouco. Não destrinchando um pouco, tem um prejuízo assim, uma espécie de crime, de lesa pátria. Não se trata disso. Mas não destrinchando minimamente, tem um prejuízo de interpretação, tem uma possibilidade de nomear coisas completamente distintas como se fossem sinônimas, como se fossem equivalentes. Por exemplo, quando eu falo, seu Arnaldo é um agricultor, seu Arnaldo é um trabalhador rural, seu Arnaldo é um roceiro, seu Arnaldo, e tomei esse senhor Arnaldo como exemplo, seu Arnaldo é um produtor rural. Ou eu digo assim, seu Arnaldo é um poceiro, seu Arnaldo é um meieiro, seu Arnaldo é um proprietário, seu Arnaldo é um arrendatário, seu Arnaldo é um assentado. São duas coisas que parecem equivalentes e que são totalmente distintas. Quando eu digo um roceiro, um agricultor familiar, um trabalhador rural, um produtor rural, eu estou falando minimamente da essência do sujeito, da ação desse sujeito, do trabalho desse sujeito, da relação com a natureza, com os outros, com a sobrenatureza. Quando eu digo que o seu Arnaldo é um poceiro, eu estou falando de uma relação jurídica com uma propriedade, com a terra. E eu estou falando que ele não é o proprietário dessa terra. Ele está na condição de poceiro, no máximo com uma LO, uma licença de ocupação, que é provisória, mas ele ainda não tem um documento oficial dessa terra, portanto, ele não é reconhecido juridicamente, oficialmente, objetivamente, e para as instituições financeiras, para as instituições de assistência técnica, portanto, para o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil e por aí vai, como proprietário, portanto, alguém que tem o direito de fazer um financiamento e colocar aquela terra como uma garantia, alienar aquela propriedade, porque ele não é proprietário, ele é só um poceiro. Ou como alguém em Medicilândia, que é bastante conhecido, o município de Medicilândia, pela produção do cacau e pela quantidade de meeiros que existem, sem o aval do proprietário
da terra, o meieiro não tira financiamento, quer dizer, não é contemplado com financiamento. Por quê? Porque ele não tem uma relação de proprietário com a terra, de relação dele é de posse, provisória, temporária, até que acabe o contrato. Se o contrato é verbal, é registrado em cartório, são outros 500, mas o banco não reconhece ele como proprietário, porque objetivamente ele não é, ele é meieiro de alguém. Então, separando um pouco isso, dessa figura do agricultor, aí podemos perceber que essas formas de nomeação, muitas vezes, têm a ver com os marcos institucionais. Por exemplo, num assentamento de reforma agrária, em geral, ou se fala em assentado, ou se fala em posseiro, num primeiro momento. Numa organização cooperativa, associação, ou mesmo um sindicato, pode nomear esse mesmo sujeito agricultor na condição de produtor rural, porque o que está em xeque, o que está em questão é a produção que ele tem para comercializar. Um outro sindicato, que está mais ligado a garantias de direitos trabalhistas, políticas públicas, a aposentadoria, algum tipo de seguridade social, não vai nomear esse sujeito, esse agricultor, o seu Arnaldo, na condição de produtor, vai nomear na condição de trabalhador rural. Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, por exemplo, de Altamira. Mas aqui também tem um sindicato dos professores, sindicato dos produtores rurais de Altamira. Mas, na relação com o INCRA, como os migrantes vinham inseridos num projeto de colonização, eles eram nomeados como colonos, para efeito das políticas públicas e sociais ligadas à reforma agrária, na década de 50. Então, se alguém me diz, professor, mas é colono ou agricultor? É um agricultor, objetivamente é um agricultor, nomeado como colono pelo fato de estar inserido num processo e num projeto de colonização. É agricultor ou é produtor rural? É um agricultor que está sendo nomeado como produtor rural porque participa de uma associação, cooperativa, sindicato dos produtores, que congregam produtores. É um agricultor familiar ou é um trabalhador rural? É um agricultor familiar, está na condição de agricultor familiar, sendo nomeado como trabalhador rural em função do seu pertencimento a um sindicato dos trabalhadores rurais, trabalhadores e trabalhadoras rurais, que é uma outra atualização feita ultimamente. E aí, destrinchando um pouco isso, avançamos para um outro elemento que é esse elemento da distinção da categoria, que é definir esse conjunto de indivíduos, e é um conjunto bastante amplo, provavelmente vocês vão concordar comigo, na condição de uma única categoria. Veja bem, o que se chama por aí, se nomeia por aí, quando eu digo é num sindicato, no outro sindicato, no INCRA, numa instituição, noutra instituição, que se nomeia como agricultor familiar, produtor rural, trabalhador rural, agricultor, roceiro e por aí vai, assentado, meieiro, arrendatário, proprietário rural, todo esse conjunto coloca tudo isso num caldeirão, e aí o resultado disso tudo é nomear, e não porque é uma categoria mais precisa, mais indicada e por aí vai, mas no sentido de ser mais abrangente, mais elástica, comportar mais diversidade, nomear esse conjunto todo de sujeitos na condição de campesinato regional, ou de camponês. Só que aí não é só uma mudança da forma de nomeação, é uma mudança na interpretação.
não é só chamar de um outro nome, é também olhar de um outro lugar. E aí, em geral, em sala de aula, eu provoco a turma no sentido de trocar de lugares entre colegas e olhar para o mesmo objeto, para que nós possamos perceber de forma tranquila, sem atropelos, que dependendo de onde nós estamos olhando, e se sempre olhamos e nomeamos daquele lugar, isso também possibilita um aumento da nossa cegueira. E dependendo da nossa capacidade de mudar de lugar e de olhar de um ângulo diferente, temos uma vantagem, que é enriquecer a nossa interpretação, a nossa percepção. Então, o que teria de novidade, de distinção na forma de nomeação, quando os autores das ciências sociais, nos últimos 20 anos, se propõem a recuperar essa categoria camponês. E essa categoria, esse sujeito camponês, no interior da categoria campesinato. Aí vou rapidamente voltar um século e meio, quase 2 séculos atrás. Um autor marxista, Karl Marx, se debruçando sobre a Inglaterra e a Revolução Industrial, todo aquele cenário da saída dos agricultores familiares, dos camponeses ingleses, do campo para a cidade, se transformando em trabalhador assalariado na indústria têxtil, notadamente na indústria têxtil, com o algodão, com a lã, produzida a partir da criação de carneiros. Portanto, o campo inglês estava deixando de ser um campo de produção de alimentos para ser um campo de produção de algodão e de criação de animais, notadamente de carneiros, de ovelhas, né, carneiros, para a produção têxtil. E aí o Karl Marx e o Engels, então, isso está num livro, A Situação da Classe Trabalhadora Inglesa, eles tentam vislumbrar o que seria a Inglaterra enquanto país, a Europa enquanto continente, e provavelmente o que seria o mundo todo um século, ou no mínimo 50 anos após a análise que eles fazem. E aí eles fazem uma análise relativamente determinista, dizendo e analisando, e analisando com dados coerentes, consistentes, falando da perspectiva da extinção do campesinato, afirmando objetivamente que o campesinato na Europa só vai sobreviver por, no máximo, 20 a 30 anos. E iria se constituir enquanto um trabalhador rural, assalariado a serviço do capital. Então, mesmo que ele permanecesse na terra, as ferramentas já não seriam mais deles, os equipamentos não seriam mais deles, e provavelmente a propriedade na qual ele trabalhou de forma minimamente autônoma antes também não seria mais dele. Então, isso significa o quê? Significa que você vai continuar produzindo na mesma terra, criando provavelmente uma raça melhor de carneiro. Mas esse carneiro não é mais seu. A máquina que você usa para tosquiar, para tirar a lã, não é mais sua. E a lã também você não é proprietário, porque você é um trabalhador assalariado de um grande empresário, que é dono daquela terra, dono dos carneiros, e te contrata. Tu mora na mesma casinha com a família, mas tu é contratado para trabalhar na produção de lã. Quem olha... Então, só para mim passar um pouco minha ideia aqui. Então, isso tudo faz parte de uma grande mudança, né? Que o mundo está passando, né? Ele viveu até hoje, né?
Isso. Podemos ver em que pontos eles tiveram acertos e em que pontos eles fizeram uma análise minimamente equivocada, né? Porque, mesmo que nós fizéssemos uma hoje, projetando daqui a 50 anos, provavelmente, se for uma análise cuidadosa e coerente, vamos acertar, em grande medida, o rumo que os eventos tomarão daqui a 20, 50 anos, mas por mais coerente que ela seja, ela não tem condições de construir a realidade. A realidade se constitui do cotidiano, do sujeito, dos embates, dos enfrentamentos, mesmo contra a vontade dos pesquisadores. Então, quando olhamos hoje para as famílias que trabalham no Dendê, na Palma, ali perto de Goianésia, Moju, tem um outro município ali entre Goianésia e o Moju, eu não estou lembrado o nome agora, se visualiza isso. É uma grande corporação em que os trabalhadores da terra que continuam morando lá são trabalhadores cadastrados, contratados, e que produzem a palma, que produzem o óleo, que isso, que aquilo, mas que não são proprietários. E que, portanto, a produção não é deles, eles não podem levar alguma coisa para consumir com a sua família, a não ser que estejam autorizados pelo indivíduo que gerencia a produção, pelo próprio proprietário. Quando olhamos para a Sadia, a Perdigão, a Seara, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, é mais ou menos isso. Tem vezes que a família do camponês continua como proprietária da terra, mas o aviário não é mais dela. Ela trabalha enquanto um camponês assalariado do capital, do proprietário, que é dono do aviário, é dono da ração, que é levada até a propriedade, é dona de todos os pintinhos, de todos os franguinhos e, portanto, de todas as galinhas que forem abatidas e colocadas no mercado. E ele é vigiado com câmaras de segurança 24 horas, porque se ele tirar uma daquelas que ele mesmo criou e levar escondido para matar e comer com a família, ele pode sofrer uma penalidade, porque ele está roubando uma galinha da Sadia, da Seara, da Perdigão, ou um pato, e por aí vai, ou uma cabeça de porco, né, um suíno, e por aí vai. Então, minimamente, tem um grande acerto nessa ideia de que o campesinato, aquele modelo de campesinato que é proprietário da terra, que pode chegar mais tarde no roçado, que pode folgar num dia santo, que pode decidir passar 15 dias com a família no Nordeste e deixar um vizinho para dar uma olhada no gado, jogar um sal mineral, dar uma olhada no cacau, colher o cacau, por aí vai para o vizinho mesmo, só para não perder a colheita, e por aí vai, que esse campesinato iria se extinguindo ao longo das próximas décadas. E olha que estou falando de mais ou menos 150 anos atrás. Por outro lado, a ideia de que esse que é minimamente autônomo, que continua dono da propriedade, dono da sua força de trabalho, dono das suas ferramentas, dono da sua casa, que pode dispor de um dia durante a semana para ir caçar ou ir pescar e fazer uma visita para um vizinho, ou se amanheceu com dor de cabeça, não tem que dar satisfação para ninguém, só não vai trabalhar e ponto final, que pode escolher quando vai limpar o terreno, quando vai passar veneno, quando vai isso, quando vai aquilo, esse campesinato ainda continua existindo. Basta entrar numa vicinal de qualquer município da nossa região. Basta ir até Porto de Mós, Gurupá, ir até Vitória do Xingu, ir até Medicilândia, Brasil Novo, e entrar aqui para o Açurini. Esse campesinato continua existindo. E não são poucos indivíduos na nossa região.
querendo ou não, gostando ou não, na nossa região, no nosso território, ele é predominante. Ele predomina. É um volume maior de indivíduos ou de famílias do que um outro tipo de campesinato, do que trabalhadores autônomos, por exemplo, que estão na cidade. Com exceção do município de Altamira, a maioria dos outros municípios do nosso território, o campesinato é predominante. O campesinato que trabalha com rebanho de gado, esse que tem 1, 2 ou 3 lotes, que cria gado, até 150, 200 cabeças, que às vezes ele não gosta mais de ser chamado de colono, de agricultor, quer ser chamado de fazendeiro, mas ele não tem ainda o cheiro de fazendeiro, porque quando os fazendeiros se juntam para uma festa, esse que tem 300 cabeças de gado não é convidado. Esse que tem 250 não é convidado. Então, ele não é fazendeiro objetivamente. Ele pode até se achar fazendeiro, mas ele ainda não é objetivamente. Do mesmo jeito que alguém se acha grande empresário aqui em Altamira, e quando os grandes empresários se juntam, não lembram desses de Altamira. Porque grande empresário, quando se juntam, eles vão falar da frota de jatinho, de que vai precisar consertar o seu 23º helicóptero, que a sua frota de 6 mil ônibus agora está começando a dar problema, vai ter que trocar uma parte da frota e por aí vai. E desses não se encontram por aqui. Então, precisamos sempre ter um crivo razoável aí nesses elementos ligados às categorias ou classes sociais. Mas vamos voltar para essa ideia do campesinato. Então, por que recuperar aquela categoria que possibilitou esse debate há um século e meio atrás? Para dizer que esse campesinato continua a existir, em algumas regiões do país ele tem uma certa predominância, que ele tem, portanto, uma importância de ser observado com mais cuidado, de ser analisado com mais cuidado, só que não dá para trazer ele naquela mesma condição da Inglaterra do início do processo de industrialização no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, porque aí não faria sentido. Então, quando falamos em campesinato aqui no nosso território, de quem estamos falando? E aí, eu mesmo imagino assim, quando eu vou apresentar uma novidade, eu coloco como uma interrogação para dar uma ideia de uma distinção dali em diante. Então, de que campesinato estamos falando? De que sujeitos estamos falando? Já que não nos contentamos com esse fracionamento, esse parcelamento que o Estado faz, que as organizações coletivas fazem, que as instituições sociais fazem, para contemplar esse conjunto de atores, uma parcela com alguma coisa aqui, uma parcela com alguma coisa ali, mas não discuti-la em seu conjunto. Então, quem entra nesse conjunto aí, que sujeitos entrariam nesse conjunto aí que estou nomeando como campesinato? Para começar a conversa, precisamos ver onde esse campesinato, no espaço físico, no espaço social, no mundo de vida, do trabalho, das relações cotidianas, onde ele está localizado. No sentido de uma localização física, geográfica, territorial. Então, esse campesinato ele está localizado nas áreas de terra firme. Então, todas as famílias de indivíduos que vieram no processo de colonização, que vieram mais tarde, que continuam chegando ainda hoje para a terra firme, seja para trabalhar com cacau, pimenta, café, lavoura branca, ou com um rebanho médio de gado, de, no máximo, 3 módulos rurais, que daria o equivalente a 300 hectares,
Todos esses indivíduos entram para essa categoria campesinato. Se é meieiro, se é proprietário, se é poceiro, se é nomeado como agricultor, como trabalhador rural, como produtor rural, independe disso. É campesinato. Só isso? Não. Todos os sujeitos que moram na beira do rio, seja a largura que for esse rio, nas áreas de várzea e que trabalham com a pesca, com extrativismo aquático. Cari, tucunaré, pacu, a pesca de malhadeira, de tarrafa, de anzol, de linhada, faz uma pequena rocinha, tem as atividades de extrativismo vegetal, animal e por aí vai. Então, esse conjunto de sujeitos que moram nesse território, em outros territórios equivalentes, semelhantes, também entram para essa categoria campesinato. E também todos os indivíduos ou grupos que fazem atividade de extração de produtos da natureza. Então, da mesma forma, vejam bem como essa categoria campesinato passa a ser mais complexa. Da mesma forma que eu nomeio um agricultor familiar que trabalha só com gado na propriedade, no Brasil Novo, um que trabalha só com cacau em Medicilândia, um que trabalha só com a pesca lá no Riozinho do Anfrísio, no Xingu, no Iriri, no Curuá, ou lá para Porto de Mós, Vitória do Xingu, Gurupá, ou um grupo indígena, uma nação indígena, Arara, Cachoeira Seca, Arara do Laranjal, Arara do Maia, Assurini, Paracanã e por aí vai. Todos esses indivíduos, eu e a sociologia, as ciências sociais, estão nomeando na atualidade na condição de campesinato. E isso em função de duas situações bem objetivas. Primeira, tentar analisar não aquilo que eles têm de distinção, mas aquilo que eles têm de semelhanças, de convergências, numa perspectiva de pensar políticas públicas, de pensar intervenções estatais, dialogando com esse conjunto de sujeitos, ao invés de dialogar com um pouquinho de cada tipos, entre aspas, desses sujeitos isoladamente, separadamente. Ou alguém tem dúvida que a escolinha na aldeia está tão precária quanto a escolinha lá no 135 Norte Fundo? Que a saúde na aldeia dos Araras do Laranjal está tão precária quanto a saúde no final do 125 Sul, na última comunidadezinha que tem lá. É muito, muito próximo. A dificuldade de acesso a políticas públicas, muito equivalente. A dificuldade de assistência técnica, muito equivalente. A dificuldade para se aposentar, para conseguir alguma seguridade social, alguma política pública, muito equivalente. Eu lembro de uma fala de uma liderança indígena, aqui na UFPA, no auditório da UFPA, quando começou, foi a inauguração, a aula inaugural da primeira turma de etnodesenvolvimento. E aí essa liderança indígena, bastante conhecida na região, foi convidada para fazer uma fala inicial. E aí ele estava sendo muito cobrado por outras lideranças indígenas sobre o porquê que aquele curso de etnodesenvolvimento que foi pensado para as nações indígenas foi aberto às populações tradicionais locais, beiradeiros, pescadores, ribeirinhos, agricultores familiares e por aí vai.
E aí ele disse, olha, quando eu começo a olhar para essa gente toda aí, no fundo das vicinais, na beira dos rios, eu fico imaginando o que eles têm de diferente da gente aqui da aldeia. Estão praticamente abandonados do mesmo jeito. Então, talvez se juntando com eles, num curso, numa turma, numa instituição, conhecendo melhor esses sujeitos, podemos fazer uma luta mais ampliada. Porque só as nossas lutas não têm surtido muito efeito. Então, quando nomeamos esses sujeitos na condição de camponeses, tem um percentual dessa nomeação, e aí não precisamos esconder de ninguém, porque a categoria pode ser mobilizada politicamente. Quem nomeia um lugar como território, está nomeando de um lugar político. Quem nomeia aquele mesmo lugar como região, está nomeando de um outro lugar político. E isso eu acho que vocês sabem, tanto quanto eu, sabem de cor e salteado. Então, tem um elemento de envolvimento político, não necessariamente partidário. Significa político, filosófico, de visão de mundo, de projeto de sociedade, de luta por direito, de luta por políticas públicas, de luta por financiamento, por assistência técnica, por garantia de serviços mais qualificados, mais eficientes, ao definir que esse conjunto de atores sociais podem ser recortados para efeito de análise, de debate, de discussão, como uma única categoria que é campesinato. Então, temos sujeito da terra firme, da água e da várzea, e aí sujeitos da mata, que trabalham particularmente com extrativismo. E aí vamos por um agricultor familiar de Medicilândia, que também pesca um peixinho no igarapé, que também tira madeira da mata para fazer um curral, para fazer uma cerca, que também de vez em quando vai lá procurar umas sementes de andiroba para fazer um óleo de andiroba, que de repente fura lá uma copaíba para tirar o óleo da copaíba, que encontra uma abelha e tira o mel, isso é extrativismo. Aí vamos numa aldeia indígena, e eu conheço poucas, mas conheço umas 5, 6. Então, tem uma casa de farinha, tem macaxeira, mandioca, abóbora, muitas vezes uma variedade, plantam milho, arroz, criam animais de pequeno e médio, o grande porte. Então, colocar cada um numa caixinha desses sujeitos, aparentemente não faz mais muito sentido. Né? O Estado é que continua olhando e definindo políticas públicas só para as nações indígenas, só para os pescadores, na colônia, conversando com a colônia de pesca, só para as nações indígenas, conversando com associações indígenas, e só para os agricultores familiares, conversando com o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, me parece que está cometendo um equívoco enorme. Porque está colocando como fração de grupos que têm muito mais coisas em comuns do que diversas, do que distintas. Então, dessa perspectiva aí trabalhamos alguns elementos, e eu vou tentar avançar um pouco mais rápido agora, para poder ainda apresentar minimamente a proposta dos textos e checar com vocês. Vou retomar nessa primeira aula e só nessa, depois, se for necessário, em função do debate, da discussão do texto, do conteúdo do texto, eu posso voltar em outro, mas a ideia é não voltar assim para me esticar muito em outra. Uma categoria, já que vamos falar de camponês, então refinar um pouco o que seria essa categoria cultura camponesa.
para ver, então, se faz sentido trabalhar elementos mais amplos que, culturalmente, ao longo da história, ao longo das décadas, dos séculos, pode sustentar esse debate. Ou, se falar de camponês, é uma invencionice, assim, que não se sustenta, que é só assoprar 2 e 3 vezes, sem muita força, e esfarela tudo que está ali sendo nomeado na condição de campesinato. Então, quando falamos em cultura camponesa, desculpe, precisamos estar atento para, no mínimo, 3 níveis de relação que se estabelecem no interior desse conjunto de sujeitos, e que tem as suas distinções, as suas particularidades, as suas imbricações ligadas ao espaço físico, aquele grupo que está mais ligado à mata, mais ligado à água, à várzea, aquele grupo que está mais ligado à terra firme, desculpe, mas que tem, em grande medida, uma certa recorrência, uma certa semelhança. Esse primeiro conjunto aí de elementos estabelece uma relação com a natureza. E aí temos aqui uma primeira observação a ser feita. Porque de onde eu olho, é preciso se ter clareza de que os indivíduos são também natureza. Então, de onde eu olho, não faz sentido dizer o homem e a natureza. O homem e a natureza, homem no sentido genérico, machistamente, grosseiramente falando. O homem no sentido genérico, que de forma machista nomeia todas as mulheres nessa categoria homem, né? Porque acha que nomeando humanos, nomeia todos. Mas nessa categoria, então, simplória, machista, o homem e a natureza. Não. O homem também é natureza. Sempre foi natureza. Tem uma outra distinção, que é entre humanos e não humanos. Aí faz mais sentido. Mas natureza, o ser humano também é. Então, essa relação humanos e não humanos, ou essa relação com a natureza. Aí, do plano cultural, a produção de instrumentos, dos mais sofisticados atuais, mas pensando no primórdio da humanidade, há 5, 6 mil anos, 20 mil anos, 1 milhão de anos atrás, e por aí vai. A produção de instrumentos, de ferramentas. Pedra lascada, pedra polida, depois metais para fabricar machado, foice, enxada, em épocas que não tinham ainda a produção industrial. O metal era fundido, era feito uma forma de barro, tinha uma forja com carvão, com fole, tinha uma bigorna para moldar o corte da foice. Era uma por uma que era feita, quando saía a chapa inteira, ela era moldada, fazia um lugar ali para colocar o cabo da ferramenta. Isso vale para enxada, para o machado, para a foice. Tinha um irmão do finado vovô que trabalhava com isso, ele era ferramenteiro, ele fazia ferramentas, ele saía com essas ferramentas vendendo no interior para os camponeses. Então, a produção desses instrumentos, dessas ferramentas, para estabelecer uma relação com a natureza, para se apropriar dessa natureza, para transformar essa natureza, para produzir a partir dessa natureza. Porque tem que brocar, derrubar, queimar, para poder plantar. Precisa uma ferramenta para brocar, para derrubar. Precisa usar uma tecnologia para queimar, porque o fogo prescinde de uma tecnologia, o acero. Precisa entender o tempo de fazer a queimada, porque tem que estar a vegetação seca.
Por isso que se ele decidiu que vai queimar no dia 1º de maio e choveu no dia 31 de abril, aliás, no dia 30 de abril, ele não queima mais. Ele repensa a decisão, porque a vegetação está sequinha, mas não é em qualquer hora do dia, não é com o vento vindo em qualquer direção, então é toda uma tecnologia, um conhecimento que esse agricultor precisa se apropriar para poder fazer uma boa queimada. Tem um jeito certo, um tempo certo de brocar, mas tem uma ferramenta que é a foice, o facão que se usa para fazer o broque, que corta até uma espessura as varas, as madeiras, a vegetação, mas não corta todas, e que precisa que elas sequem para depois poder derrubar as árvores maiores, e a própria derrubada é visualizado o terreno, é feito um cálculo da força que vai se gastar para fazer, então, dependendo da inclinação do terreno, pode ir só cortando um pouco em cada uma e depois jogar uma bem mais alta, cheia de galho, mais pesada por cima, que vai quebrando e derrubando todas as outras, sem que elas fiquem, como diz um camponês, sem que fiquem mamando, isso é sem que fiquem com uma parte grudada, elas quebrem de fato, se separem do tronco e aí sequem. Tudo isso é tecnologia. Então, instrumento, ferramentas, técnica, tecnologia. Isso possibilita também diminuir o impacto sobre o próprio corpo. Já imaginou com um machado de pedra polida, amarrado num pedaço de pau, batendo no tronco de uma árvore, o impacto que tem sobre a mão, sobre o corpo, a quantidade de tempo que gasta para fazer a derrubada. Então, vai avançando as descobertas, o conhecimento, as necessidades, e aí chega a produção de um machado de metal, que possibilita cortar 10 vezes mais rápido que batendo com um machado de pedra polida. Aí depois inventa uma motosserra que possibilita derrubar a mata 10 vezes mais rápido do que com machado. Aí depois inventa um trator de esteira com correntão que possibilita derrubar a mata 10 vezes ou mais rápido do que com motosserra. E assim vai avançando, mas desde o primeiro machado de pedra lascada, é instrumento, é ferramenta, precisa de uma técnica, de uma prática, precisa de uma técnica. Não se modifica a natureza, não se apropria a natureza sem uma tecnologia. Ah, mas o coco babaçu estava caído no chão. Sim, mas para quebrar ele precisa um machado, precisa um pauzinho e precisa saber direitinho onde bater. Porque se bater ao contrário, passa o dia batendo e tem pouco rendimento. Então, se desenvolve uma tecnologia, se incorpora uma técnica, né? Aí isso é um nível, um conjunto dessa relação, a relação com a natureza. Aí temos um outro conjunto dessa relação, que é a relação com os outros, com os mais diversos grupos. As relações de parentesco, as relações de compadrio, as relações de vizinhança, as relações com outros grupos, as relações com as organizações formais, as relações com o próprio Estado, no sentido de institucionalizar as relações. Então, para esse conjunto de relações com os outros, então, temos uma linguagem, temos os signos, temos um conjunto de trocas, que são trocas econômicas, simbólicas, matrimoniais, temos as linguagens formuladas no interior dessas relações, verbalizadas ou não verbalizadas, né? Às vezes nós nos espantamos quando entramos num grupo bem distinto de indivíduos, que as relações, o uso da linguagem, o volume da voz é muito distinto do nosso, porque é uma necessidade, precisa gritar e ser escutado longe.
precisa, às vezes, se comunicar com alguém que está a 300, 400 metros de distância, porque não dá para ir lá pertinho e dizer, me traga o machado, me traga a foice, me traga o camburão de gasolina. Então, ele para o barulho da motosserra e grita para quem está a 200 metros de distância, chamando. Não dá para gritar baixinho quando vai prender os bezerros, as vacas, quando vai separar o gado para vacinar. Grito baixinho, o rebanho não vai atender ao chamado do vaqueiro. Então, se produz uma linguagem, se produz uma relação com os outros distintas, né? E uma relação com a sobrenatureza. Isso que nós chamamos de eventos sobrenaturais. Mas a sobrenatureza que é também as representações, é também as visões de mundo, é também o imaginário, é também a religiosidade, é também o aspecto ligado à mitologia, à magia, às crenças. E aí tem uma distinção enorme desse conjunto de camponeses para os outros sujeitos sociais. São crenças, em geral, que não se encontram muito presentes no espaço urbano das médias e grandes cidades, com categorias, por exemplo, como os urbanitários, os bancários, os rodoviários, metroviários e por aí vai. São crenças muito específicas. E aí, olhando para esse mundo da sobrenatureza, é que nós vamos perceber como é interessante considerar esses aspectos pertinentes ao mundo de vida dos sujeitos. Podemos sorrir de uma crença coletiva do campesinato, principalmente o campesinato mais ligado à mata, às águas, da Matinta Pereira, que quando o caçador vai e mata muita caça, ela vai e faz ele se perder na mata, dá uma pisa nele. Quando ele vai e pesca muito, tem uma outra entidade sobrenatural que dá uma pisa, ou afunda a canoa, ou tem um tal de encantado, isso e aquilo. Isso não foi criado, inventado, produzido, imaginado por sujeitos aleatoriamente. Foi produzido enquanto crença, foi inventado enquanto crença, objetivamente com um propósito. Qual é o propósito da maioria dessas entidades sobrenaturais? É minimamente garantir a proteção da natureza. Por que ela não aparece e não reage a um camponês que matou uma paquinha para alimentar a família? Mas ela reage, dá uma pisa naquele que matou 5. Ela não aparece para um pescador que viu um bando de porcão atravessando o igarapé e matou 1 ou 2. E aí matou um para sua família, um para a família do vizinho, porque são relações de troca com o vizinho. E de vez em quando ele precisa de uma ferramenta, então ele, quando mata uma caça, tem que, entre aspas, levar um pedaço de carne, para poder ter acesso à ferramenta do vizinho, quando ele precisar. Essa entidade não vai se incomodar com isso. Agora tem outro que mandou bala. Estava na canoa, estava com a espingarda com 30 cartuchos. Matou o que passou na frente. Um bocado afundou, a correnteza levou, apodreceu, o urubu comeu. Esse, provavelmente, da próxima vez que ele virar a canoa, que tiver um aperreio, que acontecer alguma coisa, vai ser associado esse acontecimento, esse evento, a Matinta Pereira, a uma outra entidade sobrenatural. Como uma espécie de dizer, viu o recado, viu que não era para fazer aquilo, está vendo no que deu? É mais ou menos isso, quando falamos do universo da sobrenatureza. Da religiosidade, de associar, de tentar compreender o uso das plantas, associar com certos eventos, certas santidades. A Santa Luzia, que tem alguma coisa com o olho, São Francisco, que tem alguma coisa com os animais, São não sei o quê, que tem alguma coisa com essas
esse dia santo com essa aqui, que cuida das crianças, que cuida dos animais, que cuida das mulheres gestantes, e todo esse conjunto de saberes, de conhecimento que se produz e que vai sendo socializado de geração em geração. Só um minutinho. Que vai sendo socializado de geração em geração, mas vai sendo atualizado também. Não se socializa como da primeira vez que escutou. Em geral, vai se atualizando a narrativa do evento, do acontecimento, né? Vai se atualizando ela, vai se incorporando outros personagens, né? Mas aí, com isso, eu queria dizer, então, que quando falamos em campesinato, em cultura camponesa, para início de conversa, precisamos pensar nesses 3 níveis. Um nível que é a relação com a natureza, a produção de instrumento, ferramenta, tecnologia, práticas. As práticas vão sendo socialmente validadas. E até a medida em que elas ainda produzem um resultado eficiente, eficaz, do ponto de vista de quem utiliza aquela prática, do ponto de vista de quem utiliza aquela ferramenta, elas continuarão sendo utilizadas. Teve uma vez que eu participei de um evento com agricultores familiares, em que a principal proposta da assessoria técnica, tecnológica, era incorporar tratores e patrulha mecanizada na região para possibilitar alavancar a produção. E se imaginava que isso era uma espécie de solução para resolver a dificuldade de produzir alimento nessa região. Então, no geral, não se olhou para o território e percebeu que a maioria dos agricultores que estão na atividade pecuária já não tem mais terra na propriedade para produzir alimento. Em geral, já ocuparam a área que podia desmatar e tem só a reserva legal. Alguns nem essa têm. Em geral, as famílias que estão na atividade de cacau só terão terra para plantar alimentos quando forem abrir novas áreas para implantar a cultura cacaueira, porque nas áreas que já estão implantadas não tem mais como plantar alimento. No primeiro ano ainda é possível, do segundo ano em diante não tem mais como plantar. No meio do capim, não tem como plantar arroz, feijão, milho, macaxeira. No meio do cacau também não tem mais. E como a maioria das famílias já está nessas atividades, por certo que terá um decréscimo de áreas cultivadas com lavouras perenes, lavouras anuais. É da lógica do próprio sistema de produção. Não precisa ser um grande especialista para perceber isso. Então, sem a abertura de áreas novas, endividar um camponês com uma patrulha mecanizada, aí, colheitadeira, plantadeira, trator, não sei mais o que, é matar esse sujeito. Provavelmente, mais iria atrapalhar do que contribuir. Então, precisa se olhar essa relação com a natureza. Pensar, avaliar com eficiência, com cuidado e ver quais elementos aí necessitam de ajustes. Ah, aquele agricultor está derrubando ainda com foice e machado. Será que uma motosserra auxiliaria bastante ele, sem comprometer a reprodução dele na condição de agricultor? Porque se precisar endividar ele, e ele não ter condições de pagar a prestação para o banco,
ele vai precisar vender o lote, provavelmente morar num outro local, deixa de ser agricultor. Então, qual é a modificação no sistema de produção que eu possibilita alavancar a produção sem comprometer a sobrevivência do sujeito? Essas têm sido, ao longo de milênios, a grande questão. Como eu consigo que ele aumente o volume produzido, diminua o custo do que ele produz, sem comprometer a reprodução dele na condição de camponês, na condição de agricultor, na condição de pescador, na condição de trabalhador na pecuária, na condição de trabalhador no cacau. Porque se eu financio um equipamento que custa mais do que a produção toda dele de cacau no ano, provavelmente eu mato ele de fome. Dentro de pouco tempo, ele vai precisar vender o lote para alguém para pagar a dívida que eu ajudei ele, incentivei ele a contrair. Então, de onde eu olho, precisa se fazer uma inversão. É analisar o sistema de produção, analisar em que ele está investindo o trabalho, o tipo de ferramenta que ele está usando, o custo do uso dessa ferramenta, o custo do uso de uma outra ferramenta, como poderia maximizar o uso dessa, daquela, como poderia minimizar os riscos, e aí, junto com ele, deliberar, ou junto com ele, as suas organizações coletivas, as suas instituições de pertencimento, os definidores de políticas públicas, agências de assistência técnica, as agências de financiamento, deliberar coletivamente quais as linhas de crédito que seriam mais ajustadas a essas diversas demandas dos camponeses. Porque se tiver um agricultor familiar que tem 20 mil pés de cacau num lote, desculpe, e o outro que tiver 3 no lote vizinho, e ele só puder pegar o mesmo volume de crédito, pode ser ainda assim que um tenha bom êxito e o outro fracasse por completo. Porque depende da necessidade, do volume de mão de obra que tem, da atividade produtiva que exerce. Depende de uma série de itens para pensar o que é mais adequado para esse sujeito. Eu trabalhei em agências de assessoria técnica no projeto Lumiar, que era ligado ao INCRA. Era uma briga todo dia, que eu trabalhava, não era ligado a um assentamento, acompanhando outros 2, que era o Rio do Peixe, em Uruará, o Surubim, em Medicilândia, e o Rio Arataú, no Pacajá. Era uma briga, não só minha, eu estava junto na briga, com a instituição INCRA, com a instituição Banco do Brasil, com a instituição Banco da Amazônia. Para mim é difícil entender por que só por ser assentado num assentamento de reforma agrária, um agricultor que tem 8 pessoas em casa tem que se contentar, se quiser ter uma casa, a receber uma casa exatamente igual, na mesma medida, no mesmo tamanho, do mesmo material, que um agricultor que se constituiu família há pouco tempo e é um casal com um filho. Tem um casal com um filho morando no lote 17 e tem uma família com 11 pessoas no lote 18. E ambos, se quiserem casa, tem que ser do mesmo tamanho. Quando nós estamos interpretando o campesinato, se a disciplina Sociologia do Campesinato, Antropologia do Campesinato não contribui para entender essa diversidade, essa necessidade de, mesmo trabalhando com todos eles com a mesma categoria, pensar que um crédito uniforme pode matar a maioria e contemplar alguns, aí, quer dizer, ela contribui com pouca coisa, né? Precisamos pensar a partir dos sujeitos concretos de carne e osso.
Então, a categoria precisa nos ajudar a pensar esses sujeitos concretos. Porque uma coisa seria um manejo florestal num projeto de uma empresa. Como eu tenho informações assim muito por alto de algumas empresas no Anapu. Uma outra coisa seria num PDS. É um diálogo diferente, é um tempo diferente, é um projeto, um percurso de formação, de qualificação dos atores diferentes. É treinamento em gestão diferenciado. Num local estará dialogando com uma série de profissionais qualificados, formados. No outro local estará trabalhando com pessoas, às vezes, com pouca escolaridade, que precisam incorporar percepções do manejo a médio e longo prazo, mesmo que tenham protegido aquele espaço e aqueles recursos por várias gerações, mas agora se incorpora uma outra coisa que é gerir coletivamente, planejar coletivamente, discutir coletivamente, vender coletivamente, comprar equipamentos coletivamente. Pressupõe coisas do plano cultural, que é uma menina dessas aí, a Andressa, a Irislene, a Andriela, a Thalita, a Josi, a Stephanie, o Stefani, eu acho que é Stephanie, aí com seus 19, 20, 21 anos, vai lá para ensinar, entre aspas, mas é também fora das aspas, e claro, também para aprender, né? A como fazer um manejo coletivo do PDS Virola Jatobá. Imagina, eu tenho 70 anos, eu moro aqui há 20 anos, é difícil dialogar também com sujeitos assim, né? E a academia também deve oferecer subsídio, elementos para esse tipo de diálogo, esse tipo de relação, né? Encontrei muitos problemas assim, dessa natureza, trabalhando com famílias cujos alunos frequentavam a casa familiar rural. Aí o aluno chegava na próxima alternância e dizia, professor, olha, não tem como conversar com meu pai. Eu levei todo o material para fazer a pesquisa num cantinho lá de Joquira para fazer um experimento de feijão abafado. Ele falou, não vai fazer, porque o lote é meu e tu vai trabalhar naquilo que eu disser que tu tem que trabalhar. Essa variedade aí não vai ser plantada desse jeito que você está dizendo que tem que plantar. Eu plantei maniva de macaxeira a vida toda deitada, agora você vem e diz que tem que plantar em pé. Vai plantar deitado do jeito que eu sempre plantei, porque eu sei, eu conheço. Aí o filho tentava argumentar, não, pai, é só um experimento, é só uma sem maniva, só nesse cantinho aqui. Não, eu vou precisar plantar tudo igual, tudo do jeito que eu sempre plantei. Então, não é um diálogo fácil de se fazer. Né? Então, esse era um pequeno apanhado, um pequeno tira-gosto aí que serve como abertura do nosso processo de diálogo nessa nossa disciplina. Depois eu dou um jeito de salvar, de encaminhar no grupo para os colegas. E agora eu queria checar com vocês, não para ver se alguém já foi dormir ou alguém está numa outra atividade, mas checar com uma ou duas pessoas só da turma, sem nomear quem, para ver que textos vocês já leram, dos que eu pensei, e que documentário vocês assistiram, para que eu não pense um material e no dia que eu for enviar, a turma me avisa, não, professor, esse aí a gente já assistiu em antropologia rural. Aí eu bato com os burros na água e tenho que refazer o trajeto para um lugar de terra firme, porque não vou ter como atravessar o Igarapé. Professor, ficava mais fácil se o senhor falasse quais os textos, porque se isso... eu falar o nome, a gente vai lembrar que viu na antropologia, mas sem assim, eu só lembro do documentário que o senhor mencionou, que eu lembro bem dele,
Foi um documentário muito Isso, bom. a ideia é essa, obrigado por me lembrar. A ideia é essa, além do nome, comentar alguma coisa do conteúdo, porque às vezes o nome não era o que a gente estava mais atento para o nome, Às vezes né? ele Era mais passa atento para o conteúdo, e aí o já título. facilita. Tranquilo, dona menina. Vocês assistiram um documentário por nome Fronteira Carajás? Que é da professora Edma Castro, tem uma filmagem do trem, do minério, das áreas produzidas com eucalipto, dos agricultores que se Acho que instalam não, professor. na Vale do Rio Doce, naquela... Não, esse não. Esse não. Não. Então, já vou colocar um ok aqui, que esse vai ser um dos que vocês vão assistir. Como texto. Vocês assistiram um documentário que o nome dele é Nas Terras do Bem-Virá. Ele trata da expropriação camponesa nesse território, mas também no Maranhão, nessas frentes de atração do campesinato, frente de expansão do capitalismo, e Acho que não. Que trabalha, ele retrata um pouco o contexto do Anapu, da criação dos PDS, da morte da Dorothy, do discurso não, professor, da CPT, do não, discurso também. dos fazendeiros. Tá, então, eu fico por aqui para não já trabalhar com aquilo que pode ser novidade na hora de vocês assistirem. Com certeza, esse não foi assistido. Tá, obrigado por me ajudar na checagem. Então, esse também é um que vai ser assistido. E como nós combinamos, então, para ser assim, uma aula semipresencial para conversar sobre o material, depois de ter lido ou assistido esse material. Se o documentário é de 30 minutos, tranquilo, conta como aula. Porque não é assistir por assistir, é um assistir de interrogar o material, de perceber a posição dos sujeitos, os discursos, as narrativas, as falas mais significativas, e depois nós vamos conversar acerca desse material na aula seguinte. E 2 textos que eu acredito que vocês não tiveram acesso a ele. Um se chama Terra de Preto, Terra de Santo, Terra de Índio. Usos comuns e conflitos. É do Alfredo Wagner. Ele trabalha um pouco essa diversidade de formas de acesso à terra. E desse equívoco nosso de achar que se a terra é comum, é de todo o grupo, qualquer um planta onde quer, faz o que quer, vende para quem quer. Esse era um documentário, não era? Não, esse é um documentário. Ele, salvo engano meu, tem também um documentário produzido. Foi um documentário que o senhor passou sobre isso. Tem um documentário que tem uma temática semelhante, só que trabalha mais... Então deve ter sido isso. O senhor pode ter passado esse documentário, porque eu tenho uma lembrança dele. Isso, trabalha mais incluindo as quebradeiras de coco do Maranhão, toda aquela luta de porteira aberta, para que elas possam ter acesso aos cocais, daquelas grandes áreas de fazenda, de enormes propriedades que tem no Maranhão, na direção da extensão do Maranhão para o Piauí também. E um outro é sobre as áreas de várzea, metamorfose de um campesinato no Baixo Amazonas e Baixo Xingu paraense, que é uma análise feita a partir da região do município de Porto de Mós, que depois das pesquisas, do diálogo com as organizações, levou à criação da Resex Verde para Sempre. Um pouco dessa diversidade de atores, das suas demandas, das suas lutas, das suas formas de organização, da sua diversidade interna. Nada sobre a Resex também, professor? Tá, então não. Tranquilo. Então, tá... Professor, desculpa, cortou aqui. Qual que é o documentário da Resex, que eu não consegui ouvir direito? Não é um documentário, é um texto
do professor Jean Ebert, eu participei de uma parte das pesquisas, depois eles continuaram por mais tempo e produziram um texto como uma parte do resultado da análise. Excelente. É tentando mapear um pouco o conjunto daquela população de Porto de Mós, cuja grande maioria ficou, como estava residindo do outro lado do rio, ficou residindo na área que foi criado a Resex Verde para sempre. De parte desses conflitos, parte da dificuldade de gerir esses bens coletivos, em função da diversidade de atores, que agora, querendo ou não, em função de uma intervenção governamental, vão precisar discutir coletivamente e apresentar coletivamente demandas que eram apresentadas sempre por frações desses grupos. Né? Porque tem criadores de búfalos, tem trabalhadores com a madeira, tem trabalhadores com manejo de açaizais, tem agricultores de terra firme, tem agricultores da várzea, tem pescadores dos lagos, do Lago do Urubu, tem pescadores dos vários igarapés lá, Coati, Peri, Kiki, e por aí vai. Então, de como essa diversidade agora precisa dialogar em função de uma intervenção do poder governamental quando cria de forma jurídica uma reserva extrativista. Né? E de como o Estado, em geral, vai assumir, em grande medida, essa figura do antigo coronel, do antigo regatão, do antigo atravessador, que fazia a mediação da relação de troca, da relação institucional e por aí vai. Então, devem ser esses 2 textos e esses 2 documentários que nós iremos trabalhar. Se nós avaliarmos que é possível incorporar mais um, aí eu vejo um que faça sentido para a formação de vocês, considerando a ementa, considerando o perfil do egresso, e aí eu trago 2 ou 3 para que vocês possam escolher um. Então, por hoje, era mais ou menos isso, essa nossa aula inaugural da disciplina. E aí, daqui a pouco, então, eu começo, assim que receber por e-mail, eu faço vou salvar a gravação, depois processar, enviar e por aí vai, que são 3, 4 procedimentos que passa pelo YouTube para depois retornar para o grupo do WhatsApp. E já antes disso, encaminho o texto que é da leitura da aula de amanhã. Então, amanhã nós não temos conversa. Amanhã, a nossa atividade é leitura do texto. A nossa próxima conversa já é sobre o conteúdo do texto, desse primeiro texto, Metamorfose de um Campesinato no Baixo Amazonas e Baixo Xingu Paraense. Eu devo mandar o conjunto da obra, porque eu não tenho ele separado em PDF, mas aí eu mando a referência de onde está o texto. Tá? E, na medida do possível, qual é a minha sugestão? É sugestão. Aproveitem a leitura do texto para já ir fazendo a avaliação. Então, durante a leitura do texto, já vão selecionando elementos para produzir o ensaiozinho, o resumozinho do conteúdo. E utilizem esse resumozinho, esse ensaiozinho, estou caricaturando, esse ensaio, esse resumo, para trazer para a nossa aula, para poder trazer elementos para o nosso debate. Já faz 3 coisas numa leitura só. Faz a leitura, seleciona os elementos para trazer para a nossa aula do debate, que vai ser a seguinte, depois de amanhã, e já deixa o resumo escrito, que é parte da avaliação de vocês.
Já ficam 3 coisas feitas numa única leitura. Então, faça uma leitura sem pressa, uma leitura cuidadosa. Você tem elementos significativos aí, uma frase, 2 linhas, 3 linhas do texto que querem recortar e trazer para o resumo de vocês, podem fazer isso. Quando é parte que está no texto, só coloca entre aspas, não precisa colocar em itálico, colocar no pé da página, uma citação, não precisa. Como vocês sabem de que texto é eu também, e é só um trabalho interno de avaliação, não é trabalho para ser publicado, não precisa fazer toda a citação bibliográfica. Só coloca entre aspas para que vocês tenham clareza que aquela fala é do autor do texto e para que eu tenha clareza também, não confunda, pensando que alguém está querendo se apropriar de algo que não foi a pessoa que produziu. E a escrita de vocês, tranquilo, é uma escrita de interpretação. Tá? Então, eu analiso a coerência da interpretação, eu não analiso se eu concordo ou não com a interpretação de vocês. Eu posso discordar da interpretação, se ela é extremamente coerente ou excelente, da mesma forma que a interpretação que está mais próximo da minha visão de mundo, de como eu olho para a sociedade, tranquilo. Tranquilo, porque é a coerência da interpretação que eu estou analisando. Por exemplo, teve uma aluna de uma turma de engenharia florestal que ela perguntou para mim se ela podia fazer uma análise do discurso do fazendeiro que tinha trabalhador em situação de trabalho escravo, análogo a trabalho escravo na sua fazenda. De como ele construiu o discurso e como ele organiza uma narrativa que justifica o discurso da inexistência de trabalho escravo, porque não existe oficialmente escravidão. A escravidão acabou em 1888. E produziu um texto muito bom de uma narrativa muito utilizada na atualidade, e eu nem imaginei que seria um texto tão bom, e não teve nenhum problema de receber uma avaliação pela produção que foi feita, pela coerência dos elementos que foram trazidos para análise. Se eu concordo ou não que deve se fazer aquele uso, que não deve se fazer, são outros 500. Né? Então, a ideia é essa, é você já poder aproveitar para, numa única leitura do texto, uma leitura cuidadosa, já ir preparando também os resumos para a aula seguinte. E o resumo da avaliação. Que aí, quando for no último dia de aula, a avaliação já está feita. Tá? Como era uma aula de praticamente eu sozinho hoje, as próximas vão ser de leitura de texto, uma, e na seguinte o debate, e aí eu fico só para mediação, só na incumbência de conduzir o debate, falando menos, a aula de hoje foi de papagaio, as próximas são mais de coruja. Então, só queria checar com vocês se de interpretação da condução, ou da sinalização de negociação dessa forma de avaliação, tem alguma coisa ainda a ser conversada? Ou esperamos os que vão ter acesso à gravação para definir já e pactuar e bater o martelo na nossa próxima aula semipresencial, que é onde estivermos dialogando, depois da leitura do texto já feito. Esse primeiro texto eu que envio hoje ainda para vocês, no grupo. Eu vou enviar sempre o texto no grupo. Tá bem, professor. Então, podemos ficando por aqui hoje? Podemos. Tá ótimo, professor. Só uma dúvida. Sim, então diga lá. Eu gostaria, assim, os textos ainda vão ser escolhidos por nós, ou o senhor vai encaminhar os 2 textos e os 2 documentários? Como que vai ser? Não, Andressa, ele já escolheu alguns agora, que ele viu que nós não tínhamos visto. Isso. A checagem era para ver se não tinha o risco de vocês já terem
acesso a um desses textos na disciplina anterior. Aham. Ah, compreendi agora. Porque eu E achei que ele não, ia ser isso, e escolhido. não havendo repetição, aí já fica pactuado que são esses. Ótimo, porque são muito bons. Inclusive esse de Porto de Mós, esse texto de Porto de Mós, que vai servir bastante para mim também, que está na minha linha de TCC. Ah, tá, e se tu depois a gente pode dialogar, se de repente tu precisa de alguma referência, Aham. tem um aluno de agronomia que fez um TCC, eu participei da banca, ele fez sobre o manejo na Resex. Isso mesmo, aham. Só que ele fez aí, assim, numa linguagem mais nossa, de sala de aula, ele apanhou bastante. Que eu fiz uma inversão. Ele foi analisando as práticas usuais, comparando com o que um autor norte-americano define como o que sendo boas práticas de manejo. E aí, de onde eu vejo, seria mais interessante para os próprios moradores e para a academia analisar as práticas usuais deles em contraposição ao que foi definido academicamente como sendo mais eficiente, mais eficaz, e vendo por que muitas vezes eles continuam utilizando essas estratégias de fazer diferente em função de relações de familiares, de parentesco, relações com os atravessadores. Até porque, professor, uma realidade é um pouco diferente dos ribeirinhos, né, das comunidades, é um pouco diferente, né? Muitas vezes eles têm que adaptar, recriar essas regras de manejo. Por Sim, exemplo, sim. no plano de manejo está dizendo que só a Resex vai até o Igarapé X, a margem direita. Mas tem um filho que mora na margem esquerda, dá 50 metros da casa dele. Será que ele vai deixar de partilhar a caça e o peixe? Será que ele vai deixar de partilhar com o próprio filho a madeira que ele serrou no seu pedaço de chão, só porque o filho mora fora da Resex? Para o Estado, isso é ilegal. Para as relações dos comunitários, será que é tão ilegal assim? Né? Então, questões assim são muito ricas para se dialogar no interior de um TCC. Ah, não, Que é o momento em que a regra de interdição deixa de fazer sentido. Né? inclusive a questão também da criação de animais de grande porte, né? Que a lei, eles foram impedidos e, segundo informações e leituras que eu já fiz, eles vivem da criação do boi, né? Muitas famílias utilizam essa prática há 4, 5 gerações, inclusive alguns búfalos naquela Resex foram doados ainda pela família real. Ah, sim, com certeza. Faz muita diferença Quando... estudar ao fundo sobre isso, né? Uhum, sim. Tá certo, então, dona menina. Então, até a próxima aula. Hoje é terça, então a nossa próxima aula é quinta. A de amanhã é contabilizada como aula para Andreila, você quer falar ainda? Quero. A Andreila estava com a mão levantada. Ah, tá. Então, desculpa, professor, eu tenho que uma eu não dúvida. olhei aqui. Eu não olhei. Sim, dona menina. Já é para fazer um resumo dessa sua aula, dessa primeira aula? Não, porque essa é uma aula de orientação. Eu só conversei um pouco sobre o porquê ainda se referia a esse conjunto de sujeitos na condição de camponês, como olhar um pouco para isso que nós podemos chamar de cultura camponesa, esse mundo das tradições, da religiosidade, das trocas que eles realizam entre vizinhos, entre grupos de parentesco, como olhar para esse mundo de coisas sem querer assim, imaginar que isso não deve mais existir, olhar de forma pejorativa, olhar como resquício de um momento que era só tradição e hoje eles devem superar isso porque é moderno, mas olhar para isso como parte de um mundo de vida, do mundo de trabalho, do mundo de relações, então, que continua sendo pertinente, que continua sendo importante.
né? E negociar um pouco, dizer um pouco quais os textos, dizer um pouco da forma de avaliação, mas de hoje não tem necessidade de resumir isso, tá? Porque hoje foi mais uma conversa, não é um conteúdo ainda de atividade. Tá ok, professor, obrigada. Nada, vocês pagam a parte boa do meu salário. Mesmo quando não se dão conta. Porque Professor, nesse caso que você já tinha cumprido sua carga horária de atividades semestrais, você vai receber adicional por estar ministrando essa disciplina? Não. Isso quando a gente assina o contrato, quando no termo de posse já isso fica estabelecido. Porque é dedicação exclusiva na minha situação. Então, se é carga horária manhã, tarde ou noite, eu não posso chiar. Se tem uma demanda, eu posso, no máximo, depois barganhar numa próxima etapa, num próximo período letivo, uma compensação de carga horária, se for possível. Quer dizer, sem prejuízo de nenhuma turma que precisa daquela disciplina. Então, na maioria das vezes, a gente já sabe que é um trabalho adicional, mas a maioria faz. Por exemplo, eu já estou com 5 alunos de TCC, compõe uma turma. E se chega um sexto? Você vai pegar. Em geral, não constitui mais uma turma, mas a gente acaba assumindo. E também não é uma obrigação, mas acaba pegando, né? Isso, porque tem também outros colegas que fazem, tem alunos que fazem parte de pesquisa que a gente deveria fazer também, de pesquisa de campo, de coleta de dados. Os TCC que a gente orienta servem para abastecer as nossas pesquisas, e aí já é um trabalho menos de campo. Tem tudo isso também. Acaba sendo uma troca. Sim. Em grande medida, uma troca que equivale em relação à carga horária. Tá bom, então até mais, e eu também encerro a gravação. Obrigada, professor. Tenha uma boa noite. Tá, bom resto de tarde para vocês. Obrigada.